Bom dia, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma leitura do livro Geração da Honra, autor Apóstolo Brivaldo Vasconcelos. Nós vamos ler a partir da página 204, ok? Foi onde paramos na última leitura. A Síndrome de Gomer. A Síndrome de Gomer. Oséias, capítulo 1, verso 2 e verso 3. Oséias, capítulo 1, verso 2 e verso 3. Ok? Vamos lá. Quando, pela primeira vez, falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. A desonra é uma doença. A desonra é uma doença. A história de Gomer é um mapa para a cura de muitos em nossa geração. Revela a existência de uma estrutura de maldição que promove a repetição do pecado, impedindo assim a mudança. A desonra é uma deformação genética. Gomer é um símbolo de alguém que quer honrar, mas não consegue. Forte isso, né, gente? Luta para aceitar, mas fracassa. De alguém que quer andar pelo caminho da honra, mas é condicionado, levado, forçado a trilhar o caminho da desonra. De alguém que vive em ciclos de repetição de desonras e infidelidades. Você conhece alguém assim? Honrar ou desonrar é uma questão de DNA. Gomer foi a mulher que o Eterno mandou o profeta Oséias tirar da prostituição e tomá-la como esposa. Oséias resgatou Gomer várias vezes, mas depois de limpa, curada e amada, Gomer voltava sempre para a prostituição. Gomer representava a nação de Israel na sua instabilidade e infidelidade com Deus. Uma esposa infiel que não conseguia manter a santidade e andar no caminho da honra. Podemos ver a presença da síndrome de Gomer nas pessoas que são marcadas por altos e baixos, que constantemente voltam para o vômito depois de limpos e curados.
são aquelas pessoas que vivem em pecados cíclicos, que vão e voltam, fazendo de suas vidas uma história contínua de quedas e repetições. Você conhece alguém assim? Conheço muitos. Pessoas que, página 206 agora, tá? Pessoas que lutam constantemente para honrar, mas não conseguem. Marcas da Síndrome de Gomer. Nós vamos agora para as marcas da Síndrome de Gomer. Qual é a explicação para a Síndrome de Gomer? O que pode produzir em alguém a síndrome da desonra encontrada em Gomer? O livro de Oséias é o mapa que o Eterno nos deixou para desvendar essa questão, nos revelando as causas. Primeiro, primeira marca da síndrome de Gomer: contato com a idolatria. Oséias, capítulo 4, versículo 12, diz: O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta. A idolatria é um tipo de pecado ou prática que produz vários níveis de maldição. Dentre elas, quero destacar a corrupção e a perversão. Nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Quem já se envolveu com idolatria tem a tendência a se corromper, a se perverter. Por quê? Porque a base da idolatria é a infidelidade. A iniquidade da idolatria é a infidelidade. Toda idolatria é uma quebra de aliança, é um adultério espiritual e, como tal, produz na vida de quem pratica a sua mesma essência. Quem entra em contato com a idolatria será marcado por infidelidade, perversão, corrupção, imoralidade e inconstâncias. A idolatria gera alguém que quer permanecer fiel, mas não consegue. A raiz da idolatria impede a honra de se estabelecer. A origem de Gomer foi contaminada pela idolatria, fazendo da sua vida prisioneiro da desonra. Os laços e vínculos precisavam ser rompidos para que uma nova história fosse escrita. Página 208. Atenção, você precisa cancelar a maldição da idolatria em sua vida. Qualquer tentativa de viver uma vida marcada por honra será frustrada enquanto a raiz da idolatria não for arrancada. Ponto 2. Nós estamos falando das marcas da Síndrome de Gomer. E a primeira marca foi o contato com a idolatria. A segunda marca é a prostituição. Oséias, capítulo 2, versículo 2, declara: Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste suas prostituições de sua presença,
e os seus adultérios de entre os seus seios. A prostituição é uma das alianças mais profundas com as trevas. Outra vez. A prostituição é uma das alianças mais profundas com as trevas. Outra vez. A prostituição é uma das alianças mais profundas com as trevas. É uma aliança no espírito, na alma e no corpo. Depois de décadas ministrando sobre libertação, posso afirmar que o vínculo de maldição gerado pelo sexo ilícito é avassalador, um dos mais profundos que existem. A prostituição é um pacto de infidelidade com as trevas. Prostituição é todo contato ou prática de sexo fora do casamento, seja ele qual for. A prostituição é uma legalidade espiritual. Para a desonra se enraizar e uma fortíssima prisão que impossibilita muitos de trilharem o caminho da honra. Quem se prostitui recebe a deslealdade no seu DNA. Quem se prostitui recebe a deslealdade no seu DNA. Todas as pessoas envolvidas com prostituição no seu passado possuem grandes dificuldades, impedimentos de trilhar o caminho da honra e da fidelidade. Enquanto as ligações e vínculos não forem quebrados, será impossível de viver a verdadeira honra. A desonra é a raiz da prostituição. A prostituição produz infidelidade, quebra de alianças, falsidade, mentira, inconstância e engano. Enquanto não for arrancada do interior das pessoas, são esses os frutos que serão produzidos. Marca de número 3 da Síndrome de Gomer. Nós estamos falando das marcas da Síndrome de Gomer. A primeira foi contato com a idolatria. A segunda foi prostituição. E a terceira é espírito de infidelidade. Em Oséias, capítulo 5, versículo 4, declara: o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem o Senhor. O texto acima revela a existência de um espírito que atua para impedir a honra na vida de alguém. É um poder demoníaco que, através da opressão, influência e condicionamento, provê a desonra. Uma pessoa
para ser introduzida na geração da honra, não basta apenas informação e educação. O exemplo de Gomer nos revela esta verdade. A honra, para se estabelecer, é necessário que haja libertação. Na minha experiência ministerial, constatando que sem uma libertação profunda no DNA, uma pessoa pode por um tempo mostrar mudanças de atitude, mas voltará ao caminho da desonra. Voltará porque o DNA danificado é a porta de contato e de entrada de espíritos demoníacos. O DNA precisa ser curado para que a honra se estabeleça. Nós estamos falando sobre as marcas da síndrome de Gomer. E a primeira marca é contato com a idolatria. A segunda marca é a prostituição. A terceira marca é espírito de infidelidade. A quarta marca são hábitos. Os hábitos são mais fortes do que os desejos. Olha aí, outra vez. Os hábitos são mais fortes do que os desejos. E aí, vou fazer um adendo aqui. Me veio aqui o livro O Poder do Hábito. Quero deixar aqui como indicação para você ler. É um livro fantástico, é um best-seller a nível mundial, tá bom? É um livro incrível. Você que quer conhecer como que funciona a engrenagem do hábito dentro da construção de rotinas, como que o cérebro funciona para a construção e o estabelecer de um hábito, como alterar hábitos de forma intencional para você alcançar aquilo que você quer na vida, ok? Fica a dica para você. O livro O Poder do Hábito. Deixa eu ver se eu tenho, se ele está aqui o meu. Se estiver aqui, eu já mostro para vocês. Não, tá aqui não. Tá aqui não. É, tá aqui não. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Aquilo que fazemos continuamente passa a ser o molde da nossa vida. Aquilo que fazemos continuamente passa a ser o molde da nossa vida. Quando os hábitos são bons, essa verdade é maravilhosa. Quando são maus, é uma catástrofe. Os hábitos de prostituição construídos por anos na vida de Gomer foram mais fortes do que seu desejo de honrar. E isso é muito sério. Quanto mais velha a estrutura, mais difícil será para mudá-la. As pessoas que possuíram por muito tempo hábitos de desonra são muito difíceis
de serem introduzidas na cultura da honra. Outra vez, as pessoas que por muito tempo nutriram hábitos de desonra, elas são muito difíceis de serem introduzidas na cultura da honra. Já vi muitos falharem no processo. A dificuldade consiste no fato de que os hábitos formam uma estrutura muito forte de resistência a mudanças. Precisamos desconstruir para construir. É muito difícil, mas é possível. O caso de Gomer revela uma síndrome terrível, mas existe uma promessa de cura da parte do Eterno que nos enche de grandes esperanças. Existe uma promessa de cura da parte do Eterno que nos enche de grandes esperanças. Ele prometeu que vai curar a desonra. Isso revela que a desonra para Deus é uma doença que precisa ser curada e que para recebermos a cura precisamos reconhecer a doença e nos abrir para o tratamento. Página 213. A síndrome de Mical. Vamos agora para a síndrome de Mical. Na página 213, ok? A leitura bíblica está no texto de 2 Samuel, capítulo 6, verso 16 ao verso 23, que diz assim: Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pudor se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. A esterilidade é fruto da desonra. A esterilidade é fruto da desonra. Meu Deus, que forte.
Página 214. Mical era filha do rei Saul, o primeiro rei de Israel, e foi a esposa do grande rei Davi. Meu Deus, uma mulher cercada de realeza e nobreza, que foi vítima de um coração doente. Alguém que nasceu para ser princesa, se tornou rainha e depois perdeu tudo por causa da síndrome da desonra. A desonra começa no coração. A desonra começa no coração. A Bíblia declara que Davi, com muita alegria, fez a arca da aliança ser levada da casa de Obed-edom para Jerusalém. Enquanto a arca entrava na cidade, o rei Davi dançava com todas as suas forças e saltava diante do Senhor. Mical reprovou Davi em seu coração e criticou as suas atitudes. E por que Mical violou o princípio da autoridade ao se levantar contra o seu rei e marido? Escute isso, ó. E por que Mical violou o princípio da autoridade? Ao se levantar contra o seu rei e marido, ela ficou estéril por toda a sua vida. Olha aí, gente. A conexão aqui do princípio da autoridade com o princípio da honra, ok? De novo aqui, ó, para você conectar aqui no seu raciocínio. E por que Mical violou o princípio da autoridade ao se levantar contra o seu rei e marido, ela ficou estéril por toda a sua vida. Por quê? Porque todo aquele que se levanta contra uma autoridade ou que critica a visão da sua liderança está em desonra. E quem desonra ficará estéril no reino de Deus, mesmo possuindo posição, ministério, talentos e dons. Quem desonra nunca prosperará. A esterilidade é fruto da desonra. A esterilidade é fruto da desonra. A esterilidade é fruto da desonra. Estamos na página 215. A esterilidade é uma marca da desonra. Geralmente, pessoas críticas são infrutíferas e escondem por trás das suas reclamações um coração medíocre e frustrado. Preste bastante atenção nas pessoas que falam demais, mas não produzem no reino. Ou que têm muita aparência, mas ausência de frutos. Olha, gente, isso aqui é sério. Isso aqui é sério, tá? Isso aqui é sério. Comece a observar você mesmo. Será se você não é alguém que tem muita aparência, mas ausência de frutos? Comece a observar primeiro você, depois você observa o discipulado, tá?
Então, a análise, primeiro, é autoanálise, ok? Vamos lá. Ou, ainda que fazem bastante movimento, mas que não apresentam resultados concretos. Preste bastante atenção. Deus marca quem desonra, Deus marca a pessoa de desonra com esterilidade. A inexistência de frutos pode ser um indicativo da existência da desonra no coração. Tem muita Mical espalhada por aí. Tem muita Mical espalhada por aí. Agora eu vou falar as características da síndrome de Mical. O que estava por trás da ação de desonra de Mical para com Davi? Por que Mical desonrou Davi? Página 216. É muito importante responder essas perguntas, porque nos levará ao entendimento das causas da desonra. Lembre-se, nenhuma desonra é isolada. Sempre possui uma origem, um alimento e um contexto. Primeira característica da síndrome de Mical: herança da desonra. Primeira característica da síndrome de Mical é herança da desonra. A honra é uma herança. A desonra também. A desonra de Mical foi herdada. A palavra herança no original grego significa características transmitidas dos pais para os filhos. Isso é muito forte. Herança positiva é uma grande bênção, mas quando se trata de heranças negativas, estamos falando dos nossos maiores problemas. Alguém pode herdar iniquidades, tendências, raízes familiares e históricos. Foi isso que aconteceu com Mical. Ela herdou a desonra e a rebelião do seu pai Saul. A desonra é uma questão familiar. Sua família é marcada por honra ou por desonra? Pare para refletir. Página 217. A pergunta é fundamental, porque pessoas que herdaram e carregam o DNA da desonra só entrarão na geração da honra se cortarem radicalmente a ligação com a herança familiar da maldade. Também preciso alertar que todas as pessoas que cresceram em uma família marcada pela desonra dificilmente conseguem ser ingressadas na honra. É dificílimo, mas é possível. Se realmente experimentarem cura e libertação. Nunca
menospreze o DNA. Nunca menospreze o DNA. E aqui eu abro um adendo aqui. A minha oração que eu tenho feito por cada um de vocês que fazem parte da minha equipe é que vocês tenham o meu DNA. Essa é a minha oração. Que vocês tenham o meu DNA. Onde vocês estiverem, é no trabalho, é na escola, que vocês tenham o meu DNA. Essa é a minha oração. Para que vocês se comportem com excelência, com honra, na cultura do exemplo, com fidelidade, com integridade, com pureza, apaixonados pela presença, por crescer, por se desenvolver, sendo capazes de olhar para o futuro e visualizar o que Deus tem para você no seu futuro e se mover com todas as tuas forças no presente, na direção da visão que Deus te deu a respeito do teu futuro. Essa é a minha oração, que você, que é meu filho, minha filha espiritual, tenha o meu DNA. Essa é a minha oração. Nunca menospreze o DNA. Página 217. Famílias marcadas por desonra geram filhos danificados no DNA. Qual é o DNA que você carrega? Mical carregava o DNA de Saul, e suas atitudes revelaram em sua vida as características genéticas da desonra herdadas do seu pai. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, declara: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que herdaram dos vossos pais. Olha aí, que forte, hein? 218. Nós estamos falando aqui das características da síndrome de Mical. E a primeira característica foi herança da desonra. A segunda característica da síndrome de Mical é ensinos recebidos. Ensinos recebidos. A nossa tradição se transforma em nossa segunda consciência. Mical era um odre velho. Todo odre velho é um candidato à desonra. Olha aí a revelação, hein? Todo odre velho é um candidato à desonra. Mical desonrou por causa dos ensinamentos recebidos e das experiências que possuía. Criticou o que não entendia e que, por sua consequência, não concordava. Os ensinos que tinha recebido eram contrários ao que viu em Davi. Ela foi traída por sua tradição e consciência. Odres velhos são incapazes de receber vinho novo. Muitos não conseguem viver a cultura da honra porque estão contaminados por ensinos errados e por uma tradição contrária. Desonram achando que estão fazendo certo ou defendendo os bons costumes. Estão corrompidos pela educação que receberam e adoecidos
em sua consciência. Página 219. A desonra é fundamentada na razão, a honra na revelação. Já notou que a maioria dos rebeldes tem razão? Você já notou que a maioria dos rebeldes, eles têm razão? Geralmente, a desonra e a rebelião estão alicerçadas na razão. Mical possuía muitas razões e argumentos para repreender Davi. Porém, nada justificava a desonra. A revelação está acima da razão. O que isso significa? Que a opinião de Deus está acima da sua opinião. Nunca critique o que você não entende. Tem uma chave aqui, hein? Nunca critique o que você não entende. A geração da honra é formada por pessoas que desaprendem o que aprenderam errado, que recebem uma nova cultura e que se deixam moldar por novos ensinos. Só odres novos conseguem viver a honra. É por esta razão que um religioso jamais ingressará na honra. São pessoas adoecidas pela tradição, que perderam a capacidade de mudar e de receber o novo de Deus. A honra é um vinho novo que só odres novos podem receber. A honra é um vinho novo que só odres novos podem receber. Nós estamos falando aqui, queridos, das características da síndrome de Mical. E a primeira foi herança da desonra. A segunda foi ensinos recebidos. A terceira é problema de referência. Problema de referência. Página 220. Suas referências libertam ou limitam sua vida. Outra vez. Suas referências libertam ou limitam sua vida. A desonra de Mical foi fruto da referência que possuía. Ela discordou do procedimento de Davi, porque não se encaixava com o modelo que recebera da sua referência. Saul era a referência de Mical, referência que limitou sua visão e determinou seu comportamento e atitude. Davi não cabia no molde de rei que Mical possuía. Nunca iremos além das nossas referências. Nossas referências
interferem em nossos julgamentos e influenciam nosso discernimento. Nossas avaliações de certo e errado são condicionados pelos modelos que possuímos. Isso é muito sério. Além da tendência natural de reproduzir em nossas próprias vidas os modelos apresentados por nossas referências. Nossas referências de igreja, de família, de líderes, de heróis, de pessoas, de ideal e tantas outras nos libertam ou nos limitam. Somos frutos das nossas referências. Mical foi danificada por sua referência. Isso é muito comum em nossas vidas. Muitos não conseguem receber a revelação da honra, porque contraria todas as referências e modelos que fazem parte de suas vidas. Tenha cuidado. Não permita que seus modelos pessoais impeçam o modelo do céu de ser recebido. Foi isso que aconteceu com Mical quando rejeitou a Davi. Foi isso que aconteceu com os judeus quando rejeitaram a Jesus. E pode estar acontecendo o mesmo com você. A honra é o modelo do céu. Atenção, precisamos de cura e mudança em nossas referências. Modelos e paradigmas para que a honra se estabeleça. É impossível honrar se conservarmos em nossas vidas referências de desonra. É impossível. Nós estamos falando, queridos, das características da síndrome de Mical. E a primeira foi herança da desonra. A segunda foi ensinos recebidos. A terceira foi problema de referência. E a quarta é ofensa. Está na página 222. A ofensa é alimento da desonra. A desonra de Mical foi resultado de uma ofensa que carregava no coração. O fato de Davi ter substituído seu pai Saul como rei de Israel produziu mágoa e amargura na alma de Mical. A desonra foi o grito da sua alma ferida. Pessoas feridas tendem para a desonra. Pessoas feridas tendem para a desonra. Amarguras, decepções, ofensas, mágoas são alimentos da desonra. A desonra, ela se alimenta de tudo isso. Tenho visto que a maioria das pessoas marcadas pela desonra tem em comum um coração doente, cheio de feridas e pendências não resolvidas. Quanto maior a doença, maior a desonra. Atenção!
quem conserva ofensa no coração é candidato à desonra. O problema real de Mical não foi a dança de Davi, foi a doença alimentada no coração dela. Podemos até entender a desonra, mas nunca justificar. Nenhuma ofensa pode legitimar um ato de desonra. Nenhuma ofensa pode legitimar um ato de desonra. Aqui a gente finaliza a síndrome de Mical. Recapitulando, nós falamos sobre as características da síndrome de Mical. E a primeira foi herança da desonra. A segunda foi ensinos recebidos. A terceira foi problema de referência. A quarta foi ofensa. Nós finalizamos com essa frase: nenhuma ofensa pode legitimar um ato de desonra. Ok, queridos? E nós vamos finalizar aqui, tá bom? Amanhã a gente inicia a leitura a partir da página 223. Estamos lendo uma média de 20 páginas por dia, tá bom? Estamos caminhando para o fim. Amém? Falta aí umas 100 páginas aqui ainda. Vamos finalizar, queridos? Amo vocês, tá? Temos aqui, falta um minutinho aí para completar 1 hora. Amo vocês. Façam um excepcional dia de fluidez na palavra, no princípio da honra. Manifeste a honra no seu trabalho, na escola, na faculdade, no ambiente familiar, onde você estiver, tá? Que os seus pés palmilhem a honra e todos, ao olharem para você, o discurso seja unânime. Ali é um homem de honra. Ali é uma mulher de honra. Em nome do Senhor Jesus. Ó, beijo no teu coração, tá? E até amanhã, se o Senhor permitir.